Apresento para aprovação a ata da 59ª sessão extraordinária, desse dia 1º de dezembro de 2020. Eu pergunto, há alguma divergência? Não havendo, considerado a ata aprovada. Queria saudar os conselheiros aqui presentes virtualmente e presencialmente. Ministra Maria Tereza Assis Moura, queria saudar o ministro Ricardo Vilas Boas, ministro Emanuel Pereira, conselheiro Luiz Fernando Keppen aqui à minha direita presente, Rubens Canuto virtualmente, Tânia Rezigiel presencialmente, Mário Guerreiro presencialmente, Candice Jobim presencialmente, Flávia Pessoa virtualmente, Maria Tereza Willi virtualmente, Godinho presencial, Marcos Vinícius presencialmente, André Godinho presencialmente, Maria Tereza Willi virtualmente, e o Henrique Ávila agora sim virtualmente. Então posso dar início ao primeiro processo da pauta, que é o ato normativo 10276, do CNJ, proposta de resolução, regulamentação, diformização e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A quem concede a palavra primeiro? Então, tem a palavra o conselheiro Henrique Ávila como relator. Conselheiro Henrique Ávila. Senhor presidente, indago se me escuta bem? Ouvido bem. Muito obrigado. Presidente, eminentes conselheiros, eminentes representantes do Ministério Público, doutor Alcides, vascaíno, eminente representante da OAB, doutor Francisco Caputo, flamenguista, nós logo vemos quem é que está mais feliz, né? Eminente ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que compôs, senhor presidente, conosco, por indicação de Vossa Excelência, esse magnífico grupo de trabalho, que eu tive a honra da designação de Vossa Excelência para coordenar, que pretendia exatamente o que se está colocado hoje, que é a elaboração de uma minuta de resolução para orientar os tribunais na implementação desta norma tão importante, recentemente sancionada pelo presidente da República, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, que diz respeito à proteção de dados pessoais de todos os cidadãos. Sabemos todos nós que é uma norma que tende a proteger, visa proteger os dados pessoais, tanto ligados à iniciativa privada quanto à iniciativa pública, senhor presidente. E no que diz respeito ao poder público, nós sabemos a dificuldade de implementação, sobretudo quando nós nos referimos ao Poder Judiciário, porque são 91 tribunais no Brasil e as dificuldades de concatenação de ideias e de concerto de esforços são latentes. E aqui, senhor presidente, eu quero dizer que não estaria sendo possível uma norma de implementação uniforme da Lei Geral de Proteção de Dados em todos os tribunais, se não houvesse o Conselho Nacional de Justiça. Então, eu acho que nesse ano em que o Conselho Nacional de Justiça completa 15 anos, este exemplo é paradigmático da importância deste Conselho. Então, fica aqui o registro. Eminentes conselheiros, eu, com muito orgulho, tive a honra de presidir esse grupo, que foi, na verdade, muito bem conduzido também pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que
nos dá o prazer da sua presença aqui, e com inúmeros especialistas que fizeram um trabalho formidável. Ah, Foram especialistas de muitas áreas, de muitas origens, desde o judiciário até a advocacia, passando pelo Ministério Público, pessoas que realmente se dedicam ao estudo da matéria e que dedicaram o seu tempo, aqui nomeados que foram pelo eminente presidente, ministro Luiz Fux, para elaborar este ato normativo. Ele é um produto, portanto, de debates que se seguiram em várias reuniões, foram muitas opiniões, muitas votações, e creio que o produto tenha ficado muito interessante para exatamente orientar os tribunais na implementação dessa lei tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Senhor presidente, este é o objetivo da minuta de resolução que, ora, submeto como relator e como coordenador, relator no plenário do ato normativo e coordenador deste grupo de trabalho, que submetemos aqui aos eminentes conselheiros, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Henrique Ávila. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Cuevas. Som. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o ministro Fux, a quem agradeço pela confiança depositada no grupo, em nome de todo o grupo de trabalho, composto por especialistas e magistrados. Cumprimento a minha colega e amiga ministra Maria Tereza, ministro Emanuel, e nas pessoas dos conselheiros Henrique Ávila e Rubens Canuto, cumprimento todos os integrantes do CNJ. Agradeço imensamente a participação do conselheiro Henrique Ávila no grupo, com muita energia e sabedoria, soube levar a bom termo em tempo recorde essa minuta, e também ao conselheiro Rubens Canuto, que no grupo anterior soube levar a bom termo os trabalhos que levaram à recomendação 73 de agosto deste ano. Esta minuta, hoje apresentada pelo conselheiro Henrique, ele na verdade, um prolongamento, uma concretização do trabalho que já se vinha desenhando antes, com a finalidade de permitir aos tribunais, preservada a sua autonomia, a implementação de ações já imediatas para a sua adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também ao querido ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, com quem eu tive o prazer também de conviver no Superior Tribunal de Justiça. E eu queria destacar que desse ato normativo, o que se destaca é a criação do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do Grupo de Trabalho Técnico de Sítio Eletrônico, com informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a determinação de serviços extrajudiciais que analisem a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito das suas atribuições. Essa proposta de ato normativo é fruto de esforços do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria 212, de 15 de outubro de 2020, e essa comissão, esse grupo de trabalho, foi constituído por representantes do Conselho, dos tribunais, da advocacia e da academia, razão pela qual eu gostaria de rapidamente fazer um agradecimento nominal a todos quantos participaram dessa comissão. Então, agradeço muitíssimo às suas excelências, conselheiro Henrique Ávila, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva, Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Libonati de Abreu, nosso juiz auxiliar aqui da presidência do Conselho, Fábio Ribeiro Porto, juiz auxiliar da presidência do CNJ, Walter Godoy, juiz da nossa presidência, Aloysio Gonçalves Castro Mendes, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Paulo Sérgio Domingues, desembargador da 3ª Região
Denise de Souza Luiz Frankowski, desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina. Fernando Antônio Tasso, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ingo Starlet, advogado. Alexandre Zavalli, advogado. Juliano Souza de Albuquerque, Maranhão, professor livre-docente da Faculdade aí da USP. Laura Schertel, professora adjunta da UNB. Danilo César Manhoto, professor do Instituto Brasileiro de Direito Público. Miriam Wimmer, professora do IBDP. Leonora de Beaupierre da Silva Schweitzer, professora da Universidade Federal da Paraíba. Cristine Santini, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Paulo Magalhães Nasser, advogado. E Gabriel Schumann, professor doutor da Universidade Positivo. Com esses agradecimentos, com essas explicitações, tendo em vista que o ato já foi submetido à apreciação de todos os conselheiros, eu pergunto se há algum destaque, alguma divergência em relação a essa resolução que estabelece medidas para proteção para o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a serem adotadas pelos tribunais. Há divergências? Não havendo divergência, considero aprovada a resolução. Passemos agora. Obrigado. Peço bom dia, boas festas a todos. Pois não, ministro. Eu só queria desejar, então, boas festas e um 2021 sem pandemia. Se Deus quiser. Pelo menos com uma boa vacina, né? Uma boa vacina. Até logo. Agora eu chamo a julgamento, apreciação dos colegas, o ato normativo 10162 da minha relatoria é a implementação de cotas raciais para o concurso de cartórios. Nós temos debatido frequentemente essas políticas de inclusão, estabelecemos cotas para os estágios. Na última reunião do Observatório de Direitos Humanos, o Frei Davi deixou claro que gostaria de ver também consagrada essa política pública de inclusão social no concurso dos cartórios, e eu, então, evidentemente, trago para apreciação dos senhores essa proposta. Ministra Maria Tereza, Vossa Excelência pede a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Eu tenho que esse tema é realmente de grande importância, sem dúvida alguma, mas em se tratando de cota racial em concurso para serventia extrajudicial, esse é um tema que passa por uma regulamentação que acaba sendo a prova de impugnação pelos tribunais. Nós sabemos que em sede de cartórios de serventias extrajudicial, tudo é questionado e tudo basicamente termina no CNJ ou, quando não, no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que é importante, mas assim, não basta apenas estabelecermos a cota. Eu acho que a gente precisa ter um texto que garanta a segurança jurídica, inclusive com a questão de regra de transição, critérios para definir as vagas das cotas, entre vários outros aspectos que também são relevantes. Do contrário, creio eu, nós passaríamos e continuaremos a ter vários anos de luta administrativa até que essas cotas sejam efetivamente aplicadas. Então, em razão desse curto espaço de tempo para pensarmos e amadurecermos esta questão, eu acredito, senhor presidente, senhores conselheiros, que eu me sentiria mais confortável em debruçar sobre o texto para não ter que discutir isso nos editais nos próximos anos. Eu prefiro mais cautela nesse momento do que efetivamente termos brigas. Nós temos vários concursos andando,
e precisaríamos ver como fazer. Então, se não se incomodar, eu gostaria de pedir vista para uma análise mais aprofundada. O tema merece esse estudo, é relevante, mas eu creio que é melhor nos precavermos de problemas futuros com ele. Tá bem. Eu pergunto se algum conselheiro se opõe ao pedido de vista antecipado da ministra Maria Tereza. Então, após o voto do ministro Luiz Fux, que aprovava o ato normativo 10162, relativo à implementação de cotas raciais para os concursos em cartório, pediu vista a ministra Maria Tereza, nossa corregedora, aguardarão os demais. Chama a julgamento também da minha relatoria, ato normativo 10154. Sou relator. Aqui é a Unidade de Monitoramento, Fiscalização, Decisões e Deliberação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como os senhores tiveram a oportunidade de participar, foi um evento absolutamente singular, nunca havia acontecido aqui essa interação entre o CNJ e nenhum tribunal, com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Era o dia 10 de dezembro, dia da comemoração do Dia Internacional de Direitos Humanos. Fizemos uma interação muito interessante e um dos pleitos, né, levados a efeito naquela oportunidade foi exatamente o pedido feito pela presidente da comissão do tribunal de que nós tivéssemos o acompanhamento e dessemos, assim, sempre que possível, uma troca de informações sobre como funcionam as deliberações daquela corte. Então, eu trago aqui uma resolução exatamente para dizer que nós faremos uma unidade para monitorar as decisões cautelares, todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu pergunto se todos estão de acordo com essa, digamos assim, com esse ato normativo em que nós vamos nos dedicar a essa atividade também, dando uma satisfação internacional sobre como os tribunais brasileiros têm se comportado em relação a essas decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu pergunto se há alguma... Senhor presidente. Pois não. Maria Tereza, eu queria parabenizar Vossa Excelência por este ato, é importantíssimo. Eu sei que o Superior Tribunal de Justiça tem um convênio com a Corte Interamericana, mas, obviamente, não é a este nível, não é? É muitíssimo importante, creio eu, para o Brasil, este momento. Eu só tenho uma pequena indagação para confirmar, porque esta unidade de monitoramento e fiscalização, se eu bem entendi, vai ficar a cargo do DMF, né? Que normalmente faz o acompanhamento da questão carcerária. Vai ser, esse acompanhamento é global pelo DMF? É tudo? Nessa unidade que ficará a cargo? O que é não? Nós sempre criamos grupos de trabalho e pode haver uma distribuição de competência dependendo do tema. Dependendo do tema. Tá certo. Não é? Então, não vai ser centralizado. Porque, por exemplo, pode não ser problema carcerário. Pode ser um problema, né, relativo, por exemplo, a um caso específico de violência doméstica, que nós temos nosso setor competente. Então, ele pode ser distribuído de acordo com a matéria. Pode ser distribuído. Tá certo, mas parabéns, eu estou totalmente de acordo. Tá bom. Muito obrigado, ministra Maria Tereza. Então, eu considero aprovado o ato normativo 101.154 da minha relatoria. Agora chamaremos para julgamento o ato normativo 10087 da relatoria da nossa conselheira Ivana Farina. Esse ato, ele gravita, então, da recomendação de participação feminina, composição paritária, gênero, comissões organizadoras, bancas examinadoras de concurso, uma grande iniciativa. Então, eu concedo a palavra à Sua Excelência, a conselheira Ivana Farina. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, demais colegas conselheiros e conselheiras. É com regozijo mesmo que conseguimos concluir esse trabalho
em um GT, presidente, que foi instituído pela Portaria 44 de março deste 2020, pandêmico. Nós tivemos uma reunião desse grupo de trabalho que congregou 6 conselheiros e conselheiras que eu faço questão de nominar. Candice Galvão Jobim, Flávia Guimarães Pessoa, Tânia Regina Rexigel, Maria Tereza Willy Gomes, Luiz Fernando Tomasi Kepping e Rubens Canuto Neto, além da ex-conselheira Maria Cristiana Ziúva, do doutor Rodrigo Capês, juiz auxiliar da presidência, e do ex-secretário de programas, doutor Richard Kim. Nós tivemos, presidente, após a reunião, o primeiro ato deliberativo foi no sentido de reconhecer a necessidade de realização de uma pesquisa. Como se dava a composição de bancas examinadoras e comissões de concurso a partir da Constituição de 88, no momento primeiro da promulgação da Carta, e depois, nos últimos 10 anos. Esse era o primeiro ponto. O GT não tinha esses dados, mas o CNJ já tinha um diagnóstico sobre a participação feminina nos quadros da magistratura, e esse diagnóstico revelava um desequilíbrio grave. Nesse sentido, nossa reunião ocorreu no último dia de sessão presencial. A pandemia foi declarada. Eu quero parabenizar o DPJ, porque ele se desincumbiu da realização da pesquisa, que acabou sendo muito representativa, e o relatório e o voto trazem esse reconhecimento, porquanto dos 59 tribunais consultados, 54 cortes responderam ao questionário. Nós tivemos, então, uma pesquisa altamente representativa. O resultado da pesquisa foi compilado e narro parte do texto destacado. De acordo com os dados tratados pelo DPJ, nos primeiros certames realizados logo após a promulgação da Constituição Federal, as mulheres representaram 8,2% dos integrantes das comissões organizadoras. Isso significa que a participação masculina era de mais de 91%. E 10% das bancas examinadoras. 10% da participação feminina. 90% de participação masculina. Feitos os somatórios para as últimas décadas, 2010 até 2020, o quantitativo foi elevado, mas alcançou apenas, presidente, 22% dos integrantes de comissão organizadora e 20% das bancas. Portanto, a participação feminina foi diagnosticada como minoritária em larga escala nos concursos para ingresso na magistratura. Lançados esses dados, o CNJ realizou um webinário para discutir os resultados. E, no último painel, participaram a MB, a JUF e a ANAMATRA. Todas as associações trouxeram, então, para esse último painel, quais seriam as ações que esse GT deveria propor ao plenário, com foco na regra que trata do objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e quaisquer outras formas de discriminação, como dispõe o artigo 3º, 4º da Constituição Federal. Garantia constitucional da igualdade em direitos e obrigações a homens e mulheres, artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. E considerando, sobretudo, que a igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e da dignidade humana,
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de Direito. Assim, o nosso GT, na última semana, tratou de fazer esta proposta. Ela é singela, ela é uma recomendação, ela é um primeiro passo para que os tribunais, na composição de suas comissões de concurso e de suas bancas examinadoras, observem a formação paritária de gênero. Ficamos adstritos e adstritas ao escopo do GT. O trabalho foi um trabalho coletivo e creio que esse primeiro passo haverá de colher ações dos tribunais por mais igualdade. E para que a bandeira, tão bem alçada por Vossa Excelência já na abertura dos trabalhos da primeira sessão de seu mandato, traduziu: tratar de justiça sem tratar de igualdade e liberdade não é tratar de justiça. Nós, então, apresentamos a proposta, faço em nome desse GT, com muita honra, esperando que nós consigamos dar esse passo de avanço. Obrigada, presidente. Que sempre apresentam soluções magníficas. Eu me recordo que na última reunião do Observatório de Direitos Humanos, eu fiquei muito impressionado com aquele programa Cite uma Mulher. Quer dizer, ao mesmo tempo eu fiquei muito impressionado e bastante envergonhado, porque, na verdade, os juristas não citam as mulheres juristas. Então, a luta que vem sendo empreendida é uma luta séria, é uma luta que tem fundamento. E aqui no Conselho nós conseguimos criar um binômio estigmatizante, mas, ao mesmo tempo, que ele representa a realidade, que é o racismo estrutural e o machismo estrutural. Quer dizer, isso efetivamente já no Brasil é só constatar que as mulheres passam nos concursos, os concursos são compostos, as bancas, em grande maioria, por homens, em todos os concursos. Os números trazidos aqui pela conselheira Ivana, eles representam a realidade. O Brasil é um país que promete, como ideário da nação, uma sociedade plural. E nada melhor que uma sociedade plural, a inteligência e a sensibilidade das mulheres. Então, eu queria dizer e reiterar aquilo que a conselheira Ivana acaba de dizer. Realmente, o reconhecimento da presença feminina é uma luta pela igualdade e uma luta pela justiça. De sorte que eu parabenizo a todas as conselheiras aprovo esse belíssimo trabalho de Sua Excelência e das mulheres aqui do nosso Conselho e concedo a palavra a uma das nossas conselheiras, a Tânia Ezequiel, que quer fazer algumas... Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, após a conselheira Tânia, eu gostaria de ter a palavra pela OAB. Tá bom. Então, a conselheira Tânia com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia especial, presidente. Não poderia deixar de fazer uma referência sobre esse importante trabalho coordenado e comandado pela conselheira Ivana. Nada melhor que a última sessão do ano para nós, como dizermos, fecharmos com chave de ouro com relação a essa matéria. Eu imagino que o representante da OAB vai falar de algo que eu gostaria de fazer o registro e da relevância que a OAB Nacional, no dia 14, então, agora recente, aprovou a paridade de gênero e de cotas raciais em toda a sua instituição. Isso é um avanço e a OAB vem à frente de algo que toda a sociedade vem há muitos anos, e eu, como ex-dirigente da OAB, muito participei das comissões das mulheres advogadas. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo em ver que foi aprovado recentemente. A OAB dá uma demonstração, sim, de uma sociedade igualitária, justa e equilibrada, presidente. Eu fico realmente, hoje é um dia, para mim, de muita alegria e unir essas duas causas que, para mim, são muito importantes, né? A questão de gênero e das cotas raciais são algo que
que para mim realmente são de muita relevância e que eu apoio há muitos anos aliás, acho que da minha existência sempre foi uma das minhas bandeiras. Então, eu faço aqui, agradeço a Vossa Excelência, a todos os conselheiros, que nós conseguimos, então, realmente, no Conselho Nacional de Justiça, mais um avanço para justificar e para, no mínimo, a gente amenizar essa diferença existente no nosso país com relação às mulheres. Era esse meu registro. Tem todo o meu apoio, conselheira. E agora eu concedo a palavra ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Mas a sensibilidade da conselheira Tânia já identificou exatamente o que eu gostaria de falar nessa manhã e dizer que esse início de semana tem me proporcionado momentos de extrema emoção. Como Sua Excelência anunciou, ontem a nossa entidade modificou o nosso provimento de eleições para que já no próximo ano só se admitam chapas com paridade de gênero na Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB do DF já pratica isso desde a eleição passada, mas agora todo o sistema OAB vai ter essa paridade de gênero como uma exigência para registro de chapa. E aprovamos também, senhor presidente, uma cota para negros e pardos de 30% nessas chapas também já para a próxima eleição. Houve até uma discussão bastante interessante sobre a aplicabilidade do artigo 16 da Constituição que prevê o princípio da anualidade para as eleições, mas foi afastado porque o próprio Supremo tem uma jurisprudência pacífica no sentido de que ações afirmativas elas têm imediata aplicação e não incide sobre elas o princípio da anualidade. Mas eu queria registrar aqui os aplausos da Ordem dos Advogados do Brasil pelas conclusões do grupo de trabalho, também coordenado pela conselheira Ivana, e dizer que ações afirmativas como essa, senhor presidente, é que darão concretude ao princípio da igualdade, que é um dos mais relevantes do nosso texto constitucional. Então, aqui é para registrar o aplauso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em nome do presidente Felipe Santa Cruz, pelas conclusões, sábias conclusões, que o grupo de trabalho chegou sob a coordenação da conselheira Ivana Farina. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Francisco Caputo. Eu verifico aqui que estava inscrito para falar também o doutor Eduardo André Brandão, nosso juiz federal da JUF. Então, eu peço vênia de não ter dado a palavra no momento certo, mas Vossa Excelência pode usar a palavra, porque depois o nosso conselheiro Canuto gostaria de fazer uma observação também. Ministro Fux, bom dia a todos os conselheiros. Eu que peço desculpa do meu atraso. Eu queria destacar o trabalho realizado pela conselheira Ivana Farina. Queria colocar que a JUF está à disposição, concorda com as conclusões. Esse tipo de prática é importantíssima da igualdade de gênero no Brasil. E é muito interessante, importante para o judiciário ver os seus membros querendo participar dos concursos, da comissão de concursos. Então, a JUF apoia integralmente o tema e, mais uma vez, agradece o excelente trabalho realizado. Muito obrigado. Doutor André já concluiu, não é? Eu agradeço muitíssimo as suas palavras. Pela ordem, eu vou conceder a palavra ao conselheiro Canuto, que gostaria de fazer uma observação. Senhor presidente, mais uma vez, muito bom dia a Vossa Excelência, a todos os eminentes conselheiros, né, o doutor Francisco Caputo, representante da OAB, o doutor Alcides, pelo Ministério Público Federal, e do nosso doutor Eduardo André, né, da instituição tão querida nossa, que é a JUF. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de registrar que foi uma grande satisfação poder participar desse grupo de trabalho, sobretudo porque, embora, né, não seja integrante do grupo feminino, mas as pessoas mais importantes da minha vida são mulheres.
né? Então, é com muita satisfação e muita honra que eu pude contribuir com a reserva desse espaço merecidamente conquistados pelas mulheres. Eu só teria, no entanto, uma única observação na redação da resolução. As comissões de concurso, elas normalmente têm, são compostas por os membros designados também por outras instituições, né? A OAB tem assento obrigatório em todas as comissões de concurso. No TRF da 5ª Região, por exemplo, as universidades federais, elas indicam um membro para as comissões dos concursos de magistrados do TRF da 5ª Região. Esse poder de indicação ele varia de tribunal a tribunal, dependendo de sua própria regulamentação. Então, nem todas as vagas, né, da comissão de concurso, elas são indicadas pelo próprio tribunal. Então, minha proposição seria, e como nós não temos o poder, né, de forçar essas outras instituições, como a OAB, as universidades, de indicarem necessariamente homens ou mulheres, isso teria que partir necessariamente de regulamentação própria dessas instituições estranhas ao judiciário, seria propor que, nas vagas destinadas à indicação dos tribunais, essas indicações sejam feitas de forma paritária. Porque sobre essas vagas indicadas pela OAB ou pelas universidades, por exemplo, como ocorre no âmbito do TRF da 5ª Região, o tribunal não tem o poder de controlar essa indicação, né? Então, a minha proposição seria tão somente essa, para que fique registrado, né? E essa é a minha proposição ao egrégio plenário, que essa recomendação vale para as vagas cujo poder de indicação seja do próprio tribunal. Pois não, conselheira Ivana? Ju, óbvio, se não, conselheiro Canuto, aqui no texto, que é muito enxuto, nós poderíamos dizer, depois de recomendar aos tribunais que observem, vírgula, nas suas competências, vírgula, composição paritária. Eu acho que aí é onde ele pode. Eu cheguei, senhor presidente, aqui até a rascunhar, se Vossa Excelência me permitir rapidamente, se ficasse recomendar aos tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalho, tribunal de justiça militar dos estados e Supremo Tribunal Militar, que nas vagas cujas indicações lhe caibam, observem a composição paritária das comissões de concurso, tal, que aí ficaria claro que seria naquelas vagas que ele, né, a quem quando a indicação couber ao presidente do tribunal, ao próprio tribunal. Tendo em vista que a conselheira Ivana Farina não se opõe à sua sugestão, esses ajustes podem ser feitos mediante a remessa por e-mail de Vossa Excelência para ela sobre uma redação mais enxuta. E estou de acordo que, efetivamente, nós não podemos obrigar órgãos que não se submetem ao poder normativo do Conselho Nacional de Justiça. E a conselheira também está de acordo. Pelas arremessas do e-mail dessa redação, resolve. Está bem? Acolhida a sua sugestão. Presidente. Agradeço. Pois não. Eu passaria a palavra agora à conselheira Candice Jobim, que pediu a palavra. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Francisco Caputo, doutor Alcides Martins. Eu vou ser bem breve também, mas não gostaria de deixar passar esse momento sem me manifestar. Eu que, assim como todas as colegas daqui, também participo dessa luta há alguns anos, né, a respeito dessa paridade das mulheres e dos homens, tanto nas bancas de concurso, quanto nos tribunais, quanto nos cargos de chefia. Participei, em 2015, do grupo, né, formei um grupo que foi o embrião da AJUF Mulheres, né, que é uma comissão lá dentro da AJUF que tem trabalhado muito nesse tema. Também sugeri ao presidente ao então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, que criasse uma comissão dentro do STJ, e que foi criado, e eu coordenei essa comissão, que resultou na criação de um programa permanente dentro do STJ, que é o programa Equilibra, e nós conseguimos também uma regulamentação lá dentro do STJ de paridade nos cargos de chefia, nos cargos de comissão. Então, foi uma grande vitória na época. E hoje eu fico muito feliz de ter participado dessa comissão aqui no CNJ, liderado pela conselheira Ivana, muito bem coordenado pela conselheira Ivana, e acatando um dos pleitos que a AJUF Mulheres vem trabalhando há muitos anos, que é exatamente
nessa solicitação da paridade nas bancas de concurso. Então, é um momento realmente muito importante assim, na minha caminhada, e gostaria, então, de agradecer por ter participado dessa comissão e por estar aqui nesse momento muito importante para todas as mulheres brasileiras. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, conselheira Candice. Sempre uma palavra das mulheres acrescentando e reforçando essa pluralidade é muito importante. Agora aqui, conselheiro Márcio, eu queria conceder agora a palavra ao conselheiro Mário Guerreiro, que pede também para fazer uma intervenção. Presidente, bem rápido, na verdade, para parabenizar a conselheira Ivana, demais conselheiros e, enfim, e outros órgãos externos que participaram da elaboração da resolução. Eu, pessoalmente, tenho grande simpatia pela causa e devo dizer isso, inclusive, porque a minha mãe, que é desembargadora no Rio de Janeiro, foi a primeira corregedora-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e isso ocorreu apenas em 2015. Tá? Então, um tribunal centenário como é o do Rio de Janeiro, né? Enfim, nunca tinha tido uma corregedora mulher até então. Então, acho que é fundamental não só a participação, mas também que os cargos da administração, da chefia, né, também sejam acessíveis às mulheres, né? E gostaria de fazer aqui uma observação e um elogio, né? Sou um pouco suspeito, mas para falar do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem 2 tribunais estaduais, né? O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Militar. No Tribunal de Justiça Militar são 7 juízes na primeira instância, dos quais 5 são mulheres. No Tribunal de Justiça, a maioria dos juízes de primeira instância já é mulher também. E a tendência é que, naturalmente, né, pela carreira, em breve também, no segundo grau, elas chegarão e serão a maioria. Então, acho que passos como esse de hoje são importantes, estamos caminhando no sentido certo e fico muito feliz em ver que realmente a nossa sociedade, aos poucos, está mudando para melhor. Parabéns, Ivana e demais conselheiros, e obrigado, presidente, pela palavra. Muito obrigado. Aliás, conselheiro Mário, uma das grandes figuras do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é a desembargadora Maria Augusta, que foi minha colega de concurso, mãe do Mário Guerreiro, e a minha casa é povoada de mulheres advogadas. Então, eu tenho, assim, sempre vivi num ambiente de que as advogadas eram uma coisa mais natural, elas frequentarem o mundo jurídico. Então, eu também parabenizo Vossa Excelência por acrescer essas novas razões a essa aprovação que tanto nos satisfaz quanto seres humanos. O senhor já vai concluir, presidente? Eu quero, apenas como desfecho, agradecer ao nosso secretário-geral, doutor Walter Schwenker. Eu solicitei a pauta, ele pediu que concluíssemos no grupo primeiro, já pronto, relatório, ementa e voto para lançar, se esforçou e nós conseguimos. Para a última sessão, essa votação. Aqui nós somos apenas mediadores. Quem manda aqui são os conselheiros. É isso. Eu queria chamar agora a julgamento recurso administrativo no procedimento de controle 3952, conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen. Não haverá sustentação oral, estava pautado na sessão virtual e foi retirado a pedido de julgamento pelo próprio relator. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Som. Eminente presidente Luiz Fux, do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, receba a nossa saudação inicial. Eu quero também saudar, Sua Excelência, a nossa Corregedora Nacional, ministra Maria Tereza Assis Moura, que nos acompanha virtualmente, o doutor Alcides Martins, representando a douta Procuradoria da República e também ao Ministério Público, ao doutor Francisco Caputo,
digníssimo conselheiro federal da OAB, aqui neste conselho hoje, presente. Também o doutor Eduardo André, presidente da JUF, que está nos acompanhando virtualmente. Senhor presidente, nós estamos às portas de celebrar mais um Natal, e o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. E celebrar o Natal é fazer memória de um dos acontecimentos mais importantes da humanidade. O fato de que Deus, a despeito de sua enorme grandeza, dignou-se a assumir a nossa humanidade, experimentando em tudo, à exceção do pecado, a nossa condição humana, a fim de exemplar a nossa vida. Que, mais uma vez, esse Santo Natal, Jesus nasça em nossos corações e que nossas famílias sejam abençoadas e salvas dessa terrível pandemia que tanto sofrimento nos tem imposto e que a tantos tem levado a óbito e a hospitais brasileiros. Mesmo eu tenho um grande amigo hoje que está lutando num leito de hospital por conta dessa terrível doença que inspira todos os cuidados, todas as atenções e que é sempre importante que a gente mantenha os cuidados, esse distanciamento, enfim, as recomendações dos agentes sanitários. Senhor presidente, eu não deixei de me manifestar a respeito desse último ato que tratou da questão da igualdade de gênero também nas bancas de concurso, mas para me manifestar, ainda que rapidamente aqui, nessa primeira oportunidade que teria quando votasse. Para dizer que se trata realmente de mais uma ação importante, uma ação que afirma esta causa no Brasil e que pontua o interesse, a preocupação do Conselho Nacional de Justiça com tão sensível tema. Eu mesmo, então, eu aplaudo todo esse trabalho realizado e quero dizer que eu, que tenho 2 filhas, tive a sorte, Deus me presenteou com essas duas filhas maravilhosas. Eu, quando fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, nós fizemos muitos eventos. Aliás, Vossa Excelência esteve lá participando. Exatamente, esteve lá conosco. E nessa condição, nós fizemos nesses eventos. Então, minha filha um dia chegou para mim e disse assim: papai, tem uma coisa que você não está fazendo aqui, não, que é a paridade nas mesas dos eventos jurídicos. E nós precisamos ter isso também. Então, veja, papai, você deve se preocupar com esse assunto. Portanto, eu comecei de uma maneira realizando esses eventos lá no Paraná e terminei de outra, presidente. Ou seja, fazendo nas próprias mesas a paridade de gênero. Então, convidava um palestrante, estava eu lá, então nós teríamos que ter uma mulher, aí, quer dizer, um número idêntico de membros masculinos e femininos também nas mesas, para exatamente afirmarmos essa importante causa. E eu, então, fico muito feliz de estar aqui no Conselho, nesta oportunidade, e poder votar e poder aprovar essa importante recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Bem, presidente, indo, então, ao meu voto, é um voto curto, que eu trouxe aqui, e vou fazê-lo, e ainda vou tentar abreviá-lo, porque eu vi que não tem destaque, não tem... Enfim, eu afasto a preliminar, nós estamos falando aqui de um PCA, eu afasto a preliminar de erro material na decisão proferida por Sua Excelência, a conselheira Tânia Rickzigel, pelo fato de ter afastado, a Sua Excelência afasta a prevenção, e ele vem querer rediscutir esse assunto. Todavia, como Sua Excelência bem colocou em seu voto, não havia prevenção, porque alguns dias antes houve determinação de arquivamento do feito que estava sob relatoria de Sua Excelência. Portanto, a decisão está plenamente correta e eu afasto essa preliminar. No mérito, presidente, consoante se infere da leitura da decisão monocrática recorrida,
O procedimento de controle administrativo manejado pela recorrente foi arquivado liminarmente sob os fundamentos principais de que, entre as partes, aspas, de que entre as partes se estabeleceu uma relação contratual conflituosa que tem sido administrada pela Corte recorrida dentro de sua autonomia constitucional. B. A questão apresentada diz respeito à situação particular e específica da pessoa jurídica requerente que não ultrapassa os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional. Não tem o condão de produzir impactos para o sistema de justiça e é desprovida de repercussão social. C. A orientação do Conselho Nacional de Justiça nessas situações é no sentido de que o inconformismo individual deve ser objeto de impugnação pela via judicial adequada. E D. Admitir o enfrentamento do mérito da causa proposta demandaria análise de proporcionalidade e do cabimento da sanção administrativa aplicada à empresa, a partir das regras contratuais pactuadas entre as partes, o que, à evidência, não se coaduna com as importantes e relevantes funções atribuídas pela Constituição a este colendo Conselho, cuja atuação deve estar voltada aos interesses coletivos do Poder Judiciário como órgão gestor de políticas nacionais, fecho aspas. A recorrente, por sua vez, afirma que, ao contrário do que sustenta o relator do presente procedimento, com todas as vênias, pondera a recorrente, que o caso concerne a interesse geral. A repercussão da matéria estaria associada a dois aspectos: a relevância jurídica da controvérsia, que interessa a todos os tribunais de justiça do Brasil, bem como a todas as empresas que contratam com a administração das cortes, e B, a relevância econômica e social da empresa, que emprega 9.978 trabalhadores e presta serviço para órgãos da administração em todo o Brasil, que ficarão impedidos de contratar com a hora recorrente. Ouvida-se, prossigo eu aqui, ouvida-se, entretanto, a recorrente, que os reflexos de ordem econômica e social por elas vislumbrados decorrem de sua própria recalcitrância em cumprir aquilo que ajustou com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos contratos de prestação de serviços celebrados entre ambos. Conforme bem salientado na decisão recorrida, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em suas informações, observou que, aspas, contra a sociedade empresária foram instaurados 26 procedimentos apuratórios pela execução irregular do contrato de prestação de serviços, de sustentação e projetos de sistemas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que lhe foi adjudicado pela licitação tal, no processo administrativo tal, na modalidade de pregão formalizados nos termos do contrato tal e aditivos tais. E ainda em andamento, e que em 10 deles foram aplicadas penalidades de advertências cumuladas com multa, e em 14 deles foram aplicadas penalidades de impedimento de licitar e contratar com a administração do Estado do Rio de Janeiro, também cumulados com multa, tendo em vista os apontamentos feitos pelos órgãos fiscais constantes dos relatórios mensais de acompanhamento de contrato, REMAC. Solução de TI dos meses de maio, agosto e novembro de 2017, janeiro a dezembro de 2018 e janeiro a setembro de 2019. Quanto a isso, cabe ressaltar, prossegue o tribunal nas informações, cabe ressaltar que o contrato em questão se iniciou em abril de 2017. Já em janeiro de 2018, ou seja, há 2 anos e meio atrás, a sociedade empresária foi apenada com advertência, acumulada com multa, e continuou sendo assim apenada em outras 9 ocasiões durante o período de janeiro de 2018 a julho de 2019. Ou seja, durante 1 ano e meio, a contratada teve a oportunidade de adequar sua conduta e passar a cumprir o contrato que firmou de forma correta, mas, ao contrário, optou por permanecer desidiosa na forma de agir, não deixando outra opção ao contratante, senão a de endurecer a aplicação das penas com o intuito de obter resposta positiva da contratada, o que não veio a ocorrer, afirmou, portanto, aquele do outro tribunal. O mapa de procedimentos apuratórios instaurados permite uma visão clara de como as penalidades foram sendo aplicadas de forma gradativa à medida que as faltas iam se repetindo mês a mês, aumentando paulatinamente dentro dos limites legais, dando à contratada tempo para adequar, tendo a mesma optado por permanecer na conduta faltosa.
Isso posto, questiona-se como quer agora queixar-se das dificuldades experimentadas no mercado, se recusou todas as chances que tivera de retificar sua conduta. Percebe-se no referido mapa que somente depois de 10 penalizações com advertências, cumuladas com multa, é que esta Corte passou a pená-la com impedimento, também cumulados com multa. Fecha aspas. Essas foram as informações que eu coloquei na decisão, ora hostilizada e que está aqui em mesa. Reitera-se, portanto, que a questão era submetida à análise desse colegiado diz respeito à situação particular e específica de pessoa jurídica requerente que não ultrapassa seus interesses subjetivos e não tem o condão de produzir impactos para o sistema de justiça. Eu até, quando recebi para memoriais, atendi-os por videoconferência, os eminentes advogados que atuam na causa, eu até me sensibilizaram os argumentos no sentido do número de empregados que a empresa possui e as eventuais repercussões. Mas eu insisto que, no meu modo de entender, e claro que eu tenho o maior respeito por quem eventualmente pensa de modo diferente, na minha análise não ultrapassa a causa, infelizmente, aqui não transborda dos interesses meramente subjetivos. Observe-se ainda que, da petição inicial do procedimento de controle administrativo, que o escopo da recorrente com o presente expediente é de que, aspas, esse Conselho Nacional de Justiça anule as penalidades de impedimento de licitar e contratar inscritas no CEIS, Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, e no CICAF, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diante das diversas ilegalidades amplamente esmiuçadas. Como se sabe, é remansoso nesse colegiado o entendimento que não cabe adentrar em relações contratuais de natureza eminentemente individual, não dotadas de interesse geral, repercussão em grau que seja relevante para a parcela significativa do Poder Judiciário da sociedade brasileira, tampouco imiscuir-se em questões concernentes à autonomia dos tribunais, e cito decisão aqui desta Corte. Por fim, ressalto por fim que o entendimento desse relator, tal qual exposto no julgamento da medida liminar do PCA, tal, com todas as vênias de quem entende de forma diversa, e no sentido do voto lá apresentado pela eminente conselheira Candice Lavocar Galvão Jobim. Eu cito aqui ao 7.951-11, qual seja, de que o pedido formulado nos autos possui nítido viés recursal, circunstância que obsta também o seu conhecimento, porquanto esse Conselho Nacional de Justiça não tem atribuição constitucional de ser instância revisora. Por conta disso, eu penso que deve ser mantida a decisão de arquivamento liminar do presente procedimento de controle administrativo. Senhor presidente, com todas as vênias, eu conheço do recurso, do pedido, mas, todavia, nego-lhe fundamento nos termos dessa fundamentação. Muito obrigado. Eu, particularmente, sempre tive essa visão exatamente que Vossa Excelência passou a expor sobre a atribuição do Conselho Nacional de Justiça para resolver uma querela que tem natureza eminentemente jurisdicional. Eu pergunto se há alguma divergência em relação ao voto do conselheiro. Então, proclamo o resultado. Presidente. Pois não. O microfone. Eu vou pedir vista do processo, presidente. Eu estou em dúvida a respeito da repercussão, realmente o fundamento, se é realmente de interesse individual. Eu também recebi os memoriais. A empresa tem cerca de 9 mil funcionários. Foi sancionada, obstada da contratação que tem em vários outros tribunais, em outros órgãos do Poder Judiciário, inclusive em outros poderes, não só no Poder Judiciário, foi impactada em todas essas relações contratuais. Então, para analisar realmente a questão da repercussão, eu vou pedir vista do processo. Presidente, eu gostaria só de pontuar que tem um outro processo do conselheiro Keppen sobre o mesmo assunto, que eu pedi vista também. E, se possível, acho que seria ideal bom agora mesmo, trazer né? os dois juntos quando voltar à vista do conselheiro Marcos. Tá bem. Para a gente já resolver o assunto em definitivo. Então, vamos proclamar, como de praxe, após o voto do conselheiro
Luiz Fernando Keppen, no sentido de conhecer e negar provimento, pediu vista o ministro. Hoje eu estou promovendo todo mundo, é fim do vale a pena. É bom, vale a pena, né? Todo mundo. Não, o conselheiro Marcos Vinícius, aguardarão os demais, atendido o requerimento do conselheiro Mário Guerreiro, no sentido de pautar-se o pedido de vista e, novamente, e juntamente com o pedido de vista do conselheiro Marcos Vinícius. Fica bem assim o resultado? Aguardo os demais. Nós já tínhamos votado, mas vamos utilizar hoje essa gentileza que a gente sempre faz uso. Agora eu chamo a julgamento do recurso administrativo no procedimento de controle administrativo 1459 do conselheiro Rubens Canuto. Aqui está pautado na 73ª sessão virtual e retirado pelo então presidente ministro Dias Toffoli. Nomeação substituto interino, registro civil e tabelionato de notas da comarca de Nova Veneza, provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça. Concedo a palavra ao conselheiro Rubens Canuto. Agradeço, senhor presidente. O voto já está disponível no sistema, então eu vou, se todos concordarem, me abster de ler e fazer apenas uma breve síntese sobre o que se trata. O senhor Franklin Sombra Abreu era interino do cartório mencionado, cartório de registro civil e tabelionato de notas de Nova Veneza, Santa Catarina. Entrou com um presente pedido de controle, alegando que a Corregedoria do Tribunal de Justiça teria descumprido o provimento 77 da Corregedoria Nacional ao designar o senhor Tiago como interino daquele tabelionato, e dizendo que o Tiago não poderia assumir a condição de interino porquanto não tinha 10 anos de advocacia, que é uma das exigências do provimento 77. E pedia que fosse desconstituída essa designação do Tiago, que então ocupava a interinidade, e que ele próprio, Franklin, fosse designado como interino por ser o substituto legal mais antigo, desconsiderado o primeiro, que por relação de parentesco com o antigo titular não poderia ser nomeado. Eu julguei monocraticamente o presente pedido, fundamentado na resolução 77 da Corregedoria Nacional, ratificada à unanimidade pelo plenário, tendo em vista que, de fato, é inquestionável, incontroverso, que o Tiago, que é foi o interino designado pela Corregedoria, realmente não tinha 10 anos de advocacia. O fato era incontroverso, e isso constava no próprio ato da Corregedoria que fizera a designação. Então, eu julguei procedente o pedido nessa parte para anular a designação do Tiago como interino, mas julguei improcedente o pedido do requerente, o Franklin, para que ele próprio fosse designado como interino. Porque, nos termos do provimento 77, o interino tem que ser o interino tem que ser o substituto mais antigo no momento da vacância da titularidade. E ele era interino não designado pelo titular, mas ele era um substituto, não designado pelo titular, mas um substituto designado pelo interino após o surgimento da vacância. Então, ele próprio, nos termos do provimento 77, não fazia jus àquela designação. O ora recorrente aqui não é o Franklin, que não se resignou quanto à decisão que indeferiu a designação dele próprio como interino. Quem recorre aqui é o Tiago, cuja designação foi anulada em minha decisão. E eu estou mantendo aqui a decisão monocrática, confirmando a decisão monocrática, tendo em vista que ele, de fato, não preenche o requisito previsto no provimento 77, que são os 10 anos de advocacia. Ele também não questiona esse fato do recurso, alega basicamente questões de ordem financeira e econômica, né, que no momento de pandemia não deveria haver essa rotatividade na interinidade, que os serventuários vão ficar prejudicados, porque certamente vão ser demitidos e outros vão ser contratados, e que essa designação dele se baseou numa relação de confiança que ele tem junto ao Tribunal de Justiça, mas não questiona sequer o fato de que ele não preenche os requisitos previstos no provimento 77. Eu até tenho
aqui a colar as minhas ressalvas quanto a algumas regras desse provimento, mas enquanto o provimento estiver em vigor, eu penso que merece aplicação. Então, senhor presidente, é que eu estou votando no sentido de conhecer do recurso administrativo, mas negar provimento, mantendo a decisão monocrática. Há divergência? Não havendo divergência, eu proclamo o resultado tal como fora pelo conselheiro. Anote-se. Então não vai... Tá. Tá certo. Chama julgamento do procedimento de controle administrativo 9666, relatora conselheira Flávia Pessoa, que está com a presença virtual. Requerente José Gustavo Oliveira Viana, requerido Corregedoria Geral de Justiça da Bahia. Pela requerente, a advogada Mariana Albuquerque Rabelo. Pela terceira interessada, o advogado Bernardo Barbosa Almeida. A relatora, Vossa Excelência, pede a dispensa do relatório? Isso, era a primeira coisa que eu ia falar, Excelência. Perguntar se há possibilidade de dispensa do relator. E, tendo em vista a dispensa do relatório, Vossa Excelência poderia indicar a conclusão do voto? Sim, eu estou julgando parcialmente procedente o pedido para, no prazo de 60 dias, a contar da publicação do acordo, que o TJ da Bahia promove estudos, né, podendo se subsidiar em perícia técnica, e edite novo ato normativo, e no prazo de 120 dias, encaminhando o projeto de lei à Assembleia Legislativa. Diante da Justamente conclusão, ambos essa questão da competência. Pois não. Diante da conclusão indicada, eu pergunto, ambos os advogados farão uso da palavra? Farão? Doutora está sem som. Doutor também. Ambos farão uso da palavra? Sim? Sim, Excelência. Pois não. Então, eu concedo pela ordem que aqui está, concedo a palavra pelo tempo regimental, a doutora Mariana Albuquerque Rabelo. Vossa Senhoria tem a palavra. Obrigada, Excelência. Eu cumprimento, primeiramente, o excelentíssimo senhor presidente, a excelentíssima conselheira relatora, excelentíssimas conselheiras e conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, nobre representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu represento aqui o senhor Josué Gustavo Viana, que é, após a aprovação do concurso público, o titular do primeiro registro civil das pessoas naturais da comarca de Juazeiro, na Bahia, e ele é autor deste PCA, no qual ele se volta contra o provimento número 11 de 2019 da Corregedoria daquele Tribunal de Justiça, que alterou a competência territorial dos dois únicos cartórios de registro civil das pessoas naturais. Eu destaco desde já, Excelências, que a nossa sustentação oral se limitará aos aspectos que embasam esse pedido de anulação do ato administrativo, isso porque, embora a divisão territorial tenha gerado outras divergências entre os dois, Congelou. veicular injustas acusações contra o requerente, é certo que essas matérias não afetam de nenhuma maneira o pedido que está sendo veiculado por meio deste PCA, e estão sendo analisados em procedimentos próprios, motivo pelo qual deixarei aqui de tratar dessa matéria. O primeiro fundamento, Excelência, deste procedimento de controle administrativo é um vício de competência. Como se sabe, para alterar a competência territorial de serventias extrajudiciais, é necessária lei em sentido formal inexistente no caso em apreço. Esse é o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Eu cito aqui exemplificadamente a ADI número 2415, em que o Supremo entendeu
que a modificação das serventias extrajudiciais pode ser feita apenas mediante lei em sentido estrito. Ressalto ainda que no último dia 20 de novembro, o Supremo concluiu o julgamento da ABI número 5681, em que julgou inconstitucional a resolução do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que desanexava serventias extrajudiciais do Estado. Em seu voto, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia bem ressaltou que o STF tem entendimento consolidado de que matérias relativas à ordenação das serventias extrajudiciais e dos serviços por ela desempenhados está inserida no campo da organização judiciária, para a qual se exige, nos termos da Constituição Federal, lei de iniciativa própria dos tribunais de justiça, e como vimos pela conclusão do voto da excelentíssima relatora, ela também caminha nesse sentido, verificando realmente que, ante a inexistência de lei a regulamentar a matéria, o ato administrativo exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia está, de fato, em base de inconstitucionalidade. A necessidade de lei foi também, eu ressalto, reconhecida pela própria Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia ao se manifestar nesses autos. Eu peço licença aqui para ler brevemente o trecho em que a Corregedoria afirma a necessidade de lei, abre aspas: nada obstante, este órgão censor reconheça a imperiosa necessidade de encaminhamento de projeto a presente Corregedoria depende ainda da aprovação de projeto de reestruturação das serventias extrajudiciais do Estado da Bahia, de modo que somente após a aprovação na Assembleia Legislativa é que poderá elaborar o projeto que trata da territorialidade. Portanto, excelências, a própria Corregedoria reconhece essa necessidade de lei, no entanto, diante de sua própria inércia, resolve agir à mercê do ato normativo. Então, nos parece que esse fundamento por si só seria suficiente para que o procedimento seja julgado procedente, mas, para além disso, existe o fato de que o provimento, ora impugnado, não se embasou em nenhum estudo prévio e nem sequer buscou se embasar em algum interesse público que justificasse essa conformação. Então, esse é um segundo ponto que nos parece também está sendo contemplado pelo voto da conselheira relatora, mas que é importante também que nós reforcemos a necessidade de que haja o devido estudo para que essa conformação, a divisão territorial, atenda ao interesse público, atenda às necessidades, à realidade local da prestação de serviços. Da forma como foi realizada pelo provimento, a divisão territorial gerou um enorme desequilíbrio, para que vossas excelências possam ter uma ideia. A maior parte dos hospitais e maternidades da cidade ficaram fora do campo de atuação do primeiro registro civil de pessoas naturais, gerando, portanto, não só dificuldade da atuação daquela serventia, mas também um grande desequilíbrio econômico. Houve uma redução de mais de 40% na arrecadação da serventia do requerente no primeiro semestre de 2020, quando comparado ao segundo semestre de 2019, o que demonstra, então, esse desequilíbrio gerado pelo ato impugnado. Já concluindo, excelência, basicamente o que se busca aqui é evitar que o tribunal local possa, por meio desse ato administrativo irregular e mesmo inconstitucional, vir a beneficiar outrem em um procedimento que sequer se embasa em um estudo próprio ou interesse público. Então, eu concluo ressaltando a ilegalidade, a inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado e requerendo a procedência desse PCA para declarar a nulidade do provimento número 11 de 2019. Muito obrigada, excelência. A palavra agora ao advogado Bernardo Barbosa Almeida, que também disporá do tempo regimental para a sua fala. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro-presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a pessoa de quem cumprimento a excelentíssima Corregedora Nacional de Justiça, os conselheiros e conselheiras, representantes da OAB, do Ministério Público e os demais colegas que acompanham a tribuna.
Peço vênias à eminente relatora e à colega da outra parte, no sentido de trazer alguns pontos que reputo relevantes, nesse caso absolutamente particular, excelências. Vejam, o que se trata aqui é da discussão de uma suposta ilegalidade do provimento número 11 de 2019, editado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, por suposto vício de competência ao tratar da delimitação territorial de serventias extrajudiciais naquela comarca de Juazeiro. O tribunal, valendo-se da autonomia administrativa constitucionalmente estabelecida, delimita as serventias extrajudiciais naquela localidade. E, a despeito dessa autonomia administrativa, o requerente impugna a edição do provimento diretamente ao CNJ, desprestigiando o princípio da autotutela, sem preservar, sem observar a instância necessária. O próprio Tribunal de Justiça da Bahia poderia, excelências, se pronunciar, deliberar a respeito de uma questão interna de repartição territorial das atribuições dos notários naquele estado, mas não o fez porque não fora instado a se manifestar. Dessa forma, estamos diante, evidentemente, de um caso de ausência de interesse de agir, motivo pelo qual pugna diante dessa tribuna pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir, arquivando o feito nos termos do artigo 25, inciso 10 do Regimento Interno da Casa. Entretanto, uma vez superada a preliminar suscitada, é de extrema importância, excelências, fazermos a contextualização fática desse provimento ora impugnado. Isso porque é da contextualização fática que nasce a necessidade do próprio tribunal editar o provimento número 11 de 2019, ora impugnado, excelências. Na contextualização fática, que pode-se entender por que da edição do provimento. A terceira interessada, a senhora Viviane, tomou conhecimento de inúmeros atos supostamente praticados pelo requerente de que seriam ilegais e que estariam atrapalhando o bom serviço notarial naquela localidade. Nós estamos falando, a partir da ciência desses atos, excelência, a terceira interessada faz consulta ao tribunal para saber se eram legais aquelas atitudes. E nós estamos falando aqui, excelências, de distribuição de cartão de visitas, tanto na cidade de Juazeiro quanto na comarca vizinha de Petrolina, no estado de Pernambuco. Estamos falando de parcerias com mototaxistas para levar e trazer, excelências, possíveis clientes. Nós estamos falando de mercantilização do serviço notarial, excelência. Mercantilização do serviço notarial. Estamos falando também de divulgação, parcerias realizadas do requerente com empresas privadas de celebração de casamento, de oferta de cerimonial de casamento, em que pessoas com elevado poder aquisitivo contratavam o serviço, mas eram isentas do pagamento de despesas cartorárias, onerando o patrimônio público, onerando o fundo de compensação criado pelo Tribunal de Justiça para custear despesas de pessoas que não têm acesso à justiça, não têm poder aquisitivo, oneravam o fundo de compensação. E acho que o mais esdrúxulo dessa situação, excelência, é uma situação fora da realidade. Há notícias nos autos de que o requerente fazia parcerias com funerárias, abriu verdadeira filial do seu cartório dentro de funerárias. O registro de óbito de pessoas eram realizadas dentro de funerárias. Tanto é assim de que é sabido nos autos de que uma das suas funcionárias pediu demissão porque não suportava, dentro daquele ambiente, continuar a exarar a certidão de óbito, excelência. Veja, senhores conselheiros, se comprovadas essas ilicitudes, quais são objeto de apreciação por meio de PAD, estaremos diante de verdadeira lesão aos cofres públicos. Lesão aos cofres públicos. Isso porque, ao que tudo indica, a intenção do requerente em promover essa concorrência desleal, essa mercantilização entre as serventias, era estimular a captação de clientes isentos. Seria majorar suas receitas por meio do fundo de compensação, criado pelo Estado da Bahia, como dito anteriormente, para custear despesas de cidadãos sem renda e para dar suporte a serventias extrajudiciais deficitárias. Veja, excelência, conforme encaminhado a vossas excelências, juntamente com o memorial, no mês de janeiro de 2019,
esses expedientes perpetrados pelo requerente chegaram a somar mais de R$60 mil de receita proveniente do fundo de compensação. Pois bem, é justamente diante desse cenário, dessa contextualização, e diante do zelo do Tribunal de Justiça com o fundo de compensação, que resolve o Tribunal de Justiça da Bahia instaurar o procedimento administrativo em face do requerente, certo? E só no dia 7 de novembro de 2019, e no dia 28 de novembro de 2019, cronologicamente posterior ao PAI, é dito o provimento. Vejam, como bem dito pelo próprio tribunal nos autos do processo, o provimento ele não é proveniente de um juízo prévio ou punitivo em face do requerente. Muito pelo contrário, é uma solução encontrada para o restabelecimento da paz social. Foi uma medida, excelências, acautelatória para a manutenção da ordem, da regularidade na execução do serviço notarial, velando pela moralidade, pela probidade e pela segurança jurídica naquela localidade. Não houve, como quer fazer crer o requerente, juízo discricionário, até porque a adoção o provimento utilizou a mesma delimitação do provimento número 7 de 94, que regulamenta o registro notarial de imóveis naquela localidade. Portanto, não há discricionariedade e há estudo prévio técnico. Ok? Eu enfatizo aqui, excelências, que diante dessas suspeitas relevantíssimas de concorrência desleal, de mercantilização da serventia extrajudicial, o tribunal agiu com prudência ao editar o provimento número 11 de 2019. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque a cidade de Juazeiro possui cerca de 200 mil habitantes. Então, é razoável entender que o cartório do requerente possua, sim, seja superavitário. Mas, mesmo assim, ele utilizou-se de expedientes, se comprovados, para dilapidar o patrimônio público, excelências. Vejam a gravidade da situação. E aqui, até já chegando à conclusão, é importante destacar que o Tribunal de Justiça da Bahia editou ainda no ano 2018, portanto, anterior ao provimento ora discutido, fez uma reestruturação de todas as serventias no estado da Bahia, por meio de um provimento encaminhado também a Vossas Excelências, juntamente com o memorial, provimento conjunto número 7 de 2018, de que identificara inúmeras serventias deficitárias no estado da Bahia. E, em função disso, editou o provimento, ou seja, o mesmo ato administrativo, o mesmo expediente do provimento ora em discussão, para reestruturar, fazer a redefinição da delimitação territorial em todo o estado da Bahia. Portanto, com a devida vênia, eminente relatora, julgar a procedência do pedido agora é abrir um precedente capaz de causar insegurança jurídica não apenas na localidade de Juazeiro, mas em todo o estado da Bahia. Então, peço vênias às Vossas Excelências nesse sentido. E, por fim, já concluindo, gostaria de trazer em pauta também aqui que a terceira interessada requeriu a conversão do pleito, a conversão desse julgamento em diligência, uma vez que entende que o que está sendo discutido na causa a conversão do feito em diligência justamente para que o Tribunal de Justiça da Bahia possa trazer aos autos o processo administrativo disciplinar, porque é justamente dessa contextualização para que Vossas Excelências possam tomar conhecimento do que ali está sendo apurado, para que, sendo assim, Vossas Excelências possam deliberar sobre o presente caso. Certo? Então, já finalizando, pugna diante aqui aqui requer que seja acolhida preliminar suscitada, em caso de afastamento, que seja convertido o feito em diligência, nos termos do artigo 132 do regimento interno do Conselho do CNJ, e caso não seja julgado improcedente o presente procedimento. Ou, alternativamente, seja modulado os efeitos para que até a apresentação do respectivo lei pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que já nos autos já informaram que já está em a fase de estudo. Assim encerro minha participação. Obrigado a todos. Agradeço ao doutor Bernardo Barbosa de Almeida
e tendo em vista que foi distribuído o voto da conselheira Flávia Pessoa, e Sua Excelência julga parcialmente procedente, mas mantém a exigência de lei para o caso concreto, eu gostaria de saber se há alguma divergência entre os colegas. Divergência não, mas eu queria declarar minha suspeição nesse caso. A conselheira Candice pede a palavra. Pois não. Talvez a relatora possa esclarecer eventualmente. Eu, analisando aqui atentamente o voto da conselheira Flávia Pessoa, me surgiu uma dúvida aqui ao final e entendo que terei que divergir parcialmente do dispositivo do voto, que é o seguinte: no caso específico, o vício aqui não é de competência, é violação ao princípio da legalidade, né? Uma vez que é necessária a lei para estabelecer, então, essa atribuição de competência territorial. E, no voto da conselheira Flávia, ela dispõe que esse ato administrativo que nós estamos hoje declarando nulo, né, por vício de ilegalidade, ele fique vigente até que seja editado um novo ato. Isso. E, a meu ver, eu entendo que a solução assim, mais justa, eu entendo hoje, seria manter o acordo que já existe desde 2015 entre esses dois cartórios de registro civil. Está aqui nos autos que foi feito um acordo que um mês a maternidade encaminha para um dos cartórios, outro mês encaminha para o outro, e que os habitantes, os cidadãos, possam escolher qual cartório que eles queiram ir. Então, está de uma forma dividida equanimemente. E, a partir do momento que a gente declara que esse ato é nulo, e, inclusive, a conselheira diz que não está com critérios justos e objetivos, eu entendo que a melhor solução seria anular o ato e manter a forma que já existe até hoje, determinando que o tribunal faça os estudos e encaminhe o projeto de lei, então, para estabelecer essa nova competência. Concorda que tem que haver um encaminhamento do projeto de lei. Isso. Mas, em relação ao ato, entende que deve ser mantido o status quo, né? E anulando o provimento atual. Conselheira Flávia Pessoa, por gentileza. Excelência, eu vejo que, primeiro, assim, existia um acordo, entre eles um acordo informal, mas isso, né, já tem algum tempo que não existe mais. Houve o PAD, foi mencionado aqui pelo advogado, houve o PAD. Eu não considerei a questão de ordem de conversão de julgamento de diligência em relação ao PAD, justamente porque uma coisa é a conduta do delegatário, outra coisa é a competência da serventia. Então, assim, conquanto uma coisa não fosse levar a conversão de julgamento de diligência, no entanto, tem pertinência em relação à manutenção do suposto acordo, né? Esse acordo foi quebrado, razão pela qual houve a medida do Tribunal de Justiça. No entanto, o voto, ele menciona várias outras coisas, né? Ele menciona, inclusive, a necessidade, e é um problema que foi aqui mencionado, inclusive na sustentação oral, que várias serventias do Estado da Bahia estão com o mesmo problema de definição de competências através de provimento, tanto que, no final do meu voto, eu indico também que se oficia a Corregedoria Nacional de Justiça a respeito, a corregedora está aqui, né, presente nos ouvindo. Então, assim, eu acho que não há como se manter esse suposto acordo formal. Acho que pela segurança jurídica, e por isso que estabeleci prazos curtos, é importante ressaltar que esse processo já está o ano inteiro, ou seja, o ano inteiro, essa resolução do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já está vigendo. Então, digamos assim, não vai ser essa decisão nossa que vai alterar o que ocorreu durante todo o ano, né? Então, esse acordo não teve nenhuma validade durante todo esse ano. E eu vejo que, em termos de segurança jurídica, é muito mais conveniente que a gente mantenha, até porque, assim, eu não tive a oportunidade de ler meu voto, né? Mas o prazo que eu estabeleci são prazos exíguos, máximo considerando o recesso que se aproxima. Pois não. Só, assim, de todo modo, conselheiro, eu peço vênia, então, para divergir do voto de Vossa Excelência, porque, de todo modo, eu entendo que, se é necessária a lei, e se hoje
Ambos os cartórios, eles têm competência ampla. Os cidadãos podem escolher em qual vão e qual eles podem ir. E eu admiti um ato que fere a legalidade e que, além de tudo, não está com critérios justos e objetivos, conforme colocado por Vossa Excelência no voto, eu peço, então, vênios para divergir e julgar totalmente procedente o pedido. Obrigada, presidente. Mais alguma observação? Não havendo, eu proclamo resultado. Presidente, só manifestar minha adesão à divergência. Não. Mais alguma divergência? Então, eu proclamo resultado. Senhor presidente, Rubens, eu também pedindo vênias à relatora, embora já tivesse, eu voto com a divergência aberta pela conselheira Candice, né, para que persista a sistemática atual de recolhimento, enquanto não efetivamente encaminhado o projeto de lei e aprovado. Perfeito. Eu acho que, digamos assim, ambas têm razão, mas em termos de segurança jurídica, nós temos, hoje em dia, fala-se não só em legalidade, mas também em juridicidade, que abarca leis, atos administrativos com conteúdo jurídico também. Então, em matéria de segurança jurídica, acho que a conselheira Flávia Pessoa deu uma boa solução em termos de segurança jurídica, prevalece o ato até que venha a lei necessária. Então, eu proclamo o resultado. O Conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido. Nos termos do voto da relatora, vencidos os ministros Candice Jobim, Rubens Canuto e Marcos Vinícius. Eu vou suspeito o conselheiro Mário Guerreiro. Eu vou suspender para nós fazermos aquele intervalo e depois voltamos para a segunda parte da sessão.